Boa noite. Nós estamos no dia 1º de setembro de 2020. Estamos dando início ao mês que nós dedicamos o Setembro Amarelo. Hoje nós, Minha Esperança, escolas associadas, nós vamos estar pensando nas várias vertentes que esse tema nos traz. E essas 3 primeiras lives do mês de setembro ficam a cargo do Instituto Psicanalizar e Ser. O Instituto Psicanalizar e Ser fica em Sinop, no Mato Grosso. E aí à frente estão as 2 jovens psicanalistas, Daiane e Cleide. Elas dirigem o Instituto e o Instituto ele faz parte da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança. Então, nesses 3 primeiras terças-feiras, eles estarão à frente. Hoje o tema é Meu filho terá tudo que eu não tive? Olha que tema muito aguçado, né, pessoal? Mas vamos lá, eu queria passar a palavra agora, com uma alegria muito grande, para as psicanalistas Cleide e Tayane, que vão apresentar a equipe que lá de Cuiabá, lá no Mato Grosso, né, estão hoje compondo a mesa que vai dirigir a live. Boa noite, Cleide. Boa noite, Tayane. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né, nesta live. Nós, do Instituto Psicanalizar Ser, estamos muito contentes por estarem, né, todos aqui conosco. E nós queremos já apresentar, então, a professora, a doutora Jaqueline Pazucchi, que ela é professora do curso de Pedagogia, né? Seja bem-vinda, professora doutora Jaqueline Pazucchi. Também é professor do curso de pós-graduação da Unemate, né? E queremos também dar as boas-vindas à Ana Rene, que mora lá em Sorriso, que é responsável pela formação dos professores municipais ali de Sorriso. Então, seja bem-vinda também nessa nossa live de hoje à noite. E com esse tema, né, tão instigante que nós até comentamos, né, algumas pessoas nas redes sociais já estavam comentando, já colocando já a sua ideia acerca desse tema, né, mas como que é isso, né, então assim, foi um tema que instigou, né, e hoje nós estamos aqui, né, com essa equipe maravilhosa, né, competente, né, para nós estarmos desenvolvendo esse tema dessa live. Meu filho terá tudo que eu não tive. Exatamente, né, como a Clínica estava dizendo, estávamos conversando aqui, né, muitas mensagens, né, muitas pessoas, mas como, então eu vou criar um filho rebelde, eu vou criar um filho mimado, como que eu vou dar tudo assim para o meu filho? Então, vamos lá, como que vai acontecer tudo isso? Não é? E nós já vamos dar início, então, a toda essa reflexão sobre esse tema, já perguntando, fazendo um questionamento já para a Ana Rene, né, Ana Rene, nos conte a sua experiência, né, nessa formação dos professores, aí um sorriso, como que é essa angústia, né, dos professores em relação aos pais, não é? Como que é essa angústia que eles têm em enfrentar essa dificuldade em colocar limite na educação dos filhos? Muitas vezes os pais chegam, olha, professor, eu entrego nas suas mãos, você vê o que você faz, porque eu não dou mais conta. Né? Como que está sendo isso em Sorriso? Né? Como que você está percebendo isso nessa sua experiência? Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. E realmente é isso mesmo. Muitas vezes os pais, eles nos entregam, né, seus filhos. Mas eu acho que antes de falarmos específicos essa experiência no contexto escolar, eu opto em colocar algumas coisas em relação ao desespero dos pais em quererem modificar algumas atitudes dos filhos, principalmente quando eles chegam em situações bem complexas. E eu digo que essas situações, elas ficam nessa complexidade toda,
tudo acontece por falta dos pais exercerem a sua função. A mãe de ser mãe, a maternidade em si, e o pai, a paternidade, né? Então, eu penso que esse é o grande segredo, né? Eu entendo que exista vários formatos familiares, assim, filhos que moram só com a mãe, filhos que moram só com o pai, com os avós, mas a criança ela precisa dessa representatividade, certo? Então, assim, a família moderna, essa contemporânea hoje, ela se tornou muito frágil, né? Tendo em vista algumas transformações de valores sociais. Esses valores, eles foram... Houve uma substituição. Valores libertários, eles substituíram autoritários, né? Substituíram os autoritários. E, então, o que acontece? Em muitas famílias não existe essa autoridade necessária na figura do pai e da mãe. Inclusive, assim, isso implica lá nos meios de convívio da criança, na escola, nos seus convívios sociais, né? Essa contemporaneidade toda, ela trouxe uma tendência horizontal, né? Onde impede esse exercício de poder do pai e da mãe, e como existe uma situação assim que às vezes não é tão clara a esses pais, as atitudes não são tão firmes, a forma de falar com os seus filhos, e o que isso faz que aconteça? As crianças, assim, ficam sem uma orientação alinhada, vamos dizer assim, e dificulta os pais em trabalhar a questão limite com seus filhos, com as crianças, com os adolescentes, né? Essa dificuldade, ela gera esse déficit de autoridade em relação pais e filhos, né? É lógico que são inúmeras queixas que chegam na escola, né? Isso de norte a sul, e tem algumas que são bem rotineiras, né? Então, a gente ouve tanto dos profissionais aqui na minha experiência, que eu trabalho com um grupo de colegas em Sorriso, no Senfor, formação de professores, quanto no espaço de convívio escolar e também no espaço de convívio social com as amizades. A gente faz essas trocas. E a gente observa alguns que são bem mesmo rotineiros, né? E entre eles, um dos que chega no primeiro lugar é a mãe nos dizer que o filho se recusa a obedecê-la, né? Então, assim, ó, a gente costuma dizer que as crianças, elas não obedecem quem elas não veem como autoridade, né? Então, não adianta elas falarem muitas e muitas vezes, a criança não vai ouvi-las, né? Então, tanto faz a fala da mãe ou a do pai, se a criança não quiser ouvi-los por conta de não reconhecê-los como autoridade, ela não vai lá no espaço escolar ouvir a professora, a direção, a coordenação, o orientador, ela não vai ter essas referências e também não vai nem saber o que é hierarquia, regras nesse contexto todo, né? Então, essa é a que vem, assim, no top, né? E sem essas condições de autoridade dos pais em relação às crianças, os pais, eles passam a ser dominados pelas crianças. E a gente verifica isso, muitas vezes, nas falas das mães, quando vão levar seus filhos lá no espaço escolar. A criança, às vezes, por uma discordância, né, de uma contrariedade às suas vontades, o que ela faz? Ela já faz uma pequena birra, ou às vezes nem tão pequena, desenvolve um escândalo, né? E a mãe e o pai, às vezes, ficam apáticos, não sabem o que fazer, como lidar com a situação, e aí eles repassam tudo isso para nós. Veja, professora, o que eu faço? Como é que faz? Né? Então, os pais, eles estão confusos nessa contemporaneidade, né? Em saber como fazer para lidar. E, assim, isso faz com que as crianças tenham um domínio maior. E isso é muito complexo para que consiga reverter tudo isso, né? Esse sentimento
que a contemporaneidade traz de culpa dos pais de permanecerem pouco tempo em casa com os filhos, faz com que eles cedam mais facilmente às vontades da criança. E as crianças, quando eles ouvem muitos assuntos de adulto, veem muitas situações assim, eles são muito espertos. Eles conseguem ter uma superioridade argumentativa. E aí, eles vão vencendo seus pais em tudo que eles querem. E isso vai se tornando uma rotina, né? Cada vez que eles querem alguma coisa, eles vão usando novas estratégias e mais estratégias, né? Aí, quando o pai também, ou a mãe, às vezes, não tem muita paciência, então a criança, ela chega, ela pede, né, uma vez, recebe um não, duas recebe um não, na terceira vez ela chora e aí ela recebe o sim, né? Aí ela acessa a situação e o que acontece? Tem o domínio dela, né? E eu sempre trago comigo, quando eu falo esse assunto, uma frase do Piaget, que ele diz assim, que os limites situam a criança no espaço social e as regras são necessárias. E é exatamente isso, né? Então, essa segurança dos pais de hoje em como agir com os seus filhos, eles acabam gerando um desequilíbrio, vamos dizer assim, né? A criança acaba desenvolvendo, ela cresce sem limite, ela não tem quem confiar, porque ela não tem segurança, né? Ela desenvolve um controle, um precocemente interno, falho, né? Excessivo de comportamentos incorretos, e essa falta de equilíbrio, essa ausência de autoridade, ela pode gerar muitos e grandiosos problemas aos seus filhos. E os professores, com toda essa complexidade familiar, recebem essas crianças. Nós estamos preparados para tudo isso, mas nós também temos limites, e a gente sabe dessa dificuldade que da criança que em casa não tem essa autoridade reconhecida, reconhecer lá no espaço escolar, né? E isso pode trazer prejuízos enormes para uma vida inteira, tanto das crianças quanto dos adolescentes, quanto a família sofre muito com isso, né? Exatamente, nós precisamos também ir analisando o que está por trás desses pais, né, dessa atitude deles, é o medo, porque na verdade todos nós carregamos dentro de nós uma criança interior, né? Nós somos uma criança interior, nós carregamos essa criança dentro de nós, né? E essa criança, ela produz ecos, né? Então isso vem muito ao encontro de nossos medos, das nossas inseguranças, nossos conteúdos internos infantis. Isso por mais que a gente não lembre completamente de como foi a nossa infância, mas nosso inconsciente está lá tudo guardadinho, não é? Então, todos esses traumas que nós tivemos na infância, muitas vezes, que traumas são esses? Muitas vezes, em algumas situações, onde a gente foi obrigado a fazer um serviço que não queria, né? Muitas vezes de nós trabalhamos na roça, os pais, ou muitas vezes o serviço de casa mesmo, não é? Não estamos aqui dizendo que não pode a criança ajudar em nada. Não, pode, né? É interessante, deve, né? A criança ajudar no que ela consegue, conforme a idade dela, né? Mas também existem situações abusivas, muitas vezes aí, não é? Situações onde acaba nos ferindo, né? Então, isso vem, todas essas situações hoje, no tratamento com os nossos filhos, vem ao encontro do nosso conteúdo interno, de quando nós éramos crianças. Então, isso vem ao encontro, não é? E aí vem ao encontro do quê? Desses medos que nós tivemos. E quantas vezes, diante de algo ruim, de uma situação triste, né, traumática de criança, a gente pensou assim, puxa vida, eu não vou fazer isso com o meu filho. Quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso. E aí, o que acontece? A gente dá um comando no nosso inconsciente. E aí, quando chega agora, opa, chegou, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho uma criança para cuidar. E aí, a criança começa a fazer aquelas atitudes inconscientemente, não é consciente, já aciona ali.
Olha, você não ia fazer isso com seu filho. E o que acontece? O pai e a mãe dão uma recuada ali, não é? É onde acaba meio Repete. cedendo, né? Cedendo. Aí vai o encontro, Repete. né? Oi, professor. Repete o que, infelizmente, o que acontece é que nós repetimos o que os nossos pais fizeram conosco. Por quê? Porque a nossa limitação está na nossa experiência anterior. Isso Exatamente. mesmo. Aí, no caso, vai o encontro do quê? Do que a Ana Heine trouxe para nós. Acontece o quê? Os pais começam a ceder. Diz hoje não, amanhã diz sim, e aí a criança fica tíbia, não sabe para onde que vai. Isso, porque na realidade, o que os pais estão querendo dizer com essa atitude? Eles não querem que suas crianças sejam mimadas. Não, eles não querem que suas crianças sejam. Qual pai, qual mãe que quer isso? Nenhum, não é? Na verdade, o que está por trás de tudo isso eu não quero que o meu filho sofra. Eu não quero que o meu filho passe aquilo que eu passei. É isso que está por trás dessa atitude dos pais. Mas eles não estão sabendo o que lidar com toda essa situação, não é? E nisso nós já podemos ir fazendo uma pergunta, um questionamento para a professora doutora Jaqueline, né? Então, de acordo, né, professora doutora Jaqueline, com as suas pesquisas, qual o entrelaçamento das infâncias, não é, ao longo da história, essa infância dos pais, com essa infância hoje dos filhos, não é? Nós sabemos que antigamente a criança era vista como miniatura, né, ou com um papel em branco, que tinha que ser escrito ali, tinha que aprender tudo, não sabia de nada, né? E hoje, como que está essa vivência das infâncias nesse contexto atual? Boa noite a todas e todos. É um prazer, uma alegria, uma honra também, né? Estar aqui nessa noite discutindo um tema que é tão importante e afetivamente nos toca, né? Quando a gente é mãe e assim, o sentido do que projeto que nós, como famílias, né? Como pais e mães, temos com os nossos próprios filhos, mas também em relação aos filhos dos outros, né, e os filhos dessa sociedade, dessa geração que aqui está. E é uma alegria, assim, estar, né, Tayane, agradeço esse convite, e também com a Ana, vejo minhas ex-alunas, né, do curso de pedagogia, uma aqui em Sinop, outra em Sorriso, e isso é muito bom, então, por esse motivo também o meu apoio, o meu carinho ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, continuaram estudando, e isso é muito legal. Eu quero dizer que a gente precisa, de alguma maneira, colocar essa questão, ou essas questões, na história, né, porque tudo tem a ver com o lugar que a gente coloca a criança e como é que nós, sociedade, percebemos a criança. Dependendo do tempo histórico, essa criança não era nem percebida como um ser que tinha necessidades, desejos, e que era diferente do mundo adulto, né? Então, logo elas nasciam, elas não eram criadas pela família, infância, escola, são construções de um período da história que é a modernidade. Então, é só ali, a partir do século XVII, XVIII, que a gente realmente vai começar a perceber nos estudos, principalmente na historiografia, né, e posso citar o historiador Philippe Arrier, que ele vai olhar desde a antiguidade, né, como é que a criança foi sendo representada e percebida. E até chegar aos dias, né, atuais, essas maneiras de colocar a criança no mundo, de se colocar no sentido, assim, do significado que a criança vai tendo, ela vai sendo alterada conforme a cultura vai também dando esse sentido. Então, a gente não pode nunca dizer que há uma criança universal
um único jeito de família que, né, fazer comparações, por exemplo, o antigamente e o atual. Esse saudosismo de alguns antigamente levariam a gente a um erro muito grave historicamente, né, porque conforme a gente for ver, nós tínhamos períodos de grandes infanticídios, as crianças que tinham algum tipo de deficiência, elas não eram eleitas para sobreviver, teve momento que a criança, quando não, para fazer uma seleção, né, e uma equiparação entre meninos e meninas, né, a gente enjeitava, que é o termo, né, muitas crianças. Também a perspectiva de olhar a criança, né, como a família em torno da educação dos seus filhos, né, o casamento, isso é num período histórico a partir, né, de muito pouco tempo que se começa realmente a perceber. Então, é na modernidade que a gente vai ver essa criança, inclusive representada como isso que você falou, Tayane, como um adulto em miniatura. E a história, ela se faz com avanços e com retrocessos. E olha só, antigamente, a gente não tinha a percepção de que a criança tinha um corpo e uma história dela, e que, ao conviver com os outros, ela construiria, né, e constrói uma identidade que é pessoal, mas também que é coletiva. E, ao longo da própria história, nós também fomos vendo que falar sobre os começos da vida implicava também o lugar de onde a gente estava falando, né? Se eu considerar a criança desde do momento em que ela nasce, para uma família de uma determinada classe social, isso é um problema na divisão de terras, divisão de heranças. Conforme o local dessa criança nasce, a maior alegria e tal, mas dependendo do tempo histórico, ter muitos filhos estava relacionado ao trabalho, né? E também tem muitíssimo a ver com a questão do lugar da mulher na sociedade, né? As mulheres, até a modernidade, eram mulheres, isso é como tempo histórico, né, que eu estou falando. A mulher, ela tinha um papel que nem era de criar os seus próprios filhos, né? Então, o bebê nascia e a mulher já voltava aquele seu papel que era servir aos homens, não tinha uma relação afetiva com criar os seus filhos. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado de não relativizar essa expressão narrativa de que houve um tempo em que as crianças respeitavam mais os pais. Isso para quem estuda a história da educação infantil, vai ver que é uma besteira, porque esse tempo é só fruto de um discurso que não se concebe numa realidade, né? A família, ela foi se transformando, assim como a sociedade foi se transformando, a mulher foi conquistando seu espaço, os homens foram conquistando seus espaços, né? A sociedade, ela foi se tornando cada vez mais, né? E a gente pode olhar no período da escravidão, algumas mulheres eram tiradas para serem as amas de leite, para cuidar das crianças, filhas delas e das né, mulheres dos donos, aí, grandes proprietários. Então, há uma relação do lugar da criança, até a gente chegar aos dias de hoje, que óbvio que não dá para aprofundar isso numa live, assim, rápida. O que a gente precisa entender? Que cada tempo histórico, cada grupo social, cada cultura vai dar um significado para o ter filhos e para educar os seus filhos. E aí, há um tempo atrás, quando a gente não tinha um capitalismo
que tornava as crianças um filão de mercado tão forte, o sentido dessa palavra, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive, ele não tinha tanta ênfase, porque nós não tínhamos um projeto social do ter, e era muito mais, então, em um pequeno período, é certo, mas a questão estava muito mais na essência desse ser humano. E isso sempre existe e coexiste, não é uma coisa que deixou de existir. Senão, nós não teríamos infanticídio, olha o caso de Sorriso, aquele menino muito grave, nós não teríamos uma mulher grávida agora morta por uma amiga para tirar o bebê e toda aquela coisa, aquela história tão difícil, né, que aconteceu lá em Santa Catarina, a violência com a criança, destinar algumas para continuar no trabalho infantil, discursos de que, direitos humanos, o Estatuto da Criança e Adolescente, só querem deixar as crianças, né, não terem direitos e não terem deveres. Ora, ser criança não significa ter infância. Ter infância é uma decisão que nós adultos, né, a nossa sociedade é que escolhe se ela possibilita essa vivência da infância, onde adultos estão a favor do desenvolvimento integral dessas crianças. E aí se juntam, né, as instituições, família, escola e tal. Toda a sociedade com um dever, uma obrigação, né, no sentido da educação das crianças. E aí, para finalizar esse primeiro momento, né, eu queria dizer que a Hannah Arendt, que é uma filósofa política, né, ela tem uma frase que eu gosto demais, vocês foram minhas alunas, vocês ouviram já eu falar. Nós, adultos, é que decidimos se nós amamos as crianças o suficiente para inserir a novidade que elas trazem ao mundo quando elas nascem, ou expulsá-la dos nossos mundos, porque criança não tem querer, criança não deve se envolver nos assuntos dos adultos, e isso se legitima como? Quando a família põe para a escola responsabilidades que é dela, né, na sociedade atual, a própria escola joga problemas que são pedagógicos para as famílias resolverem, visto agora no tempo de atividades remotas, como que a gente acha que é tudo igual, quando a docência tem uma função específica, né, nós não podemos achar que os pais, as mães são professoras, que sabem conhecimentos que são próprios da escola. Não, é uma mistura aí nesses papéis. Ou dentro da própria escola, as crianças têm vitalidade, a gente às vezes confunde a vitalidade infantil, juvenil, com a indisciplina, falta de obediência, como se o silêncio fosse a única forma das crianças obedecerem. Mas aí a gente quer crianças inventivas, adultos que saibam tomar decisões, que sejam felizes e bem reconhecidos, né, na profissão que eles escolherem. Então, não dá. E manda para uma criança que faz algo que não deve, entre aspas, ou que está no protocolo do não dever, na disciplina, onde ela vai? Vai para a sala da coordenação. Aí tem que ter formações dos professores para saber lidar com essas crianças que questionam mais, que têm mais vitalidade, que gostam de viver, de perguntar, que têm curiosidade, encantamento, e muitas vezes, o pior daí, vai chamar a polícia, ou vai ter programas de polícia dentro da escola, como se a imposição de uma autoridade externa sempre fosse mais do que a relação do olho no olho, o encontro entre seres humanos dados, uma pessoa com outra pessoa, ela conecta, e ao conectar, ela se coloca em diálogo, e ela se coloca como seres que têm possibilidade de
inclusive ressignificar aquilo que nós aprendemos numa geração e que a criança traz como novidade para uma próxima geração. Então, o que a gente quer, de fato, socializar com as nossas crianças, essas que nascem numa geração depois da nossa? O que a gente quer ensinar para elas? A violência, a corrupção, a discriminação, a negligência, o abandono? Ou a gente quer trazer para nós a responsabilidade de uma educação humana, né, bacana, que reconhece o tempo presente que a criança vive, né, que coloca papéis bem definidos para os adultos que se relacionam com ela, e a partir daí, sim, poder viver processos realmente socializadores, né? Então, educar uma criança é pensar num conjunto aí, que eu gosto de dizer, uma rede de significações. Qual que é o significado do nascimento desse filho na vida dessa mãe, neste momento? Qual é o significado do nascimento desse bebê na vida desse pai, neste momento? Porque todos os bebês nascem filhos de um casal humano, tem outro jeito. Pode até ser clonado, né? Mas ele vai ter interações, e é só porque há relações sociais que ele vai dar sentido a um mundo, que é um mundo que já existe quando ele nasce. E nós é que temos que socializar a cultura, a regra, o que é certo, o que é errado, e isso é muito trabalho, mas é muito prazer e é muito amor, né? Então, é isso a princípio, tá, meninas? Aí vamos seguindo nos tempos aí, que às vezes a gente se perde, né? O som. E o que nós, né, o que nós queremos para a infância? Nós queremos, o que nós, como pai, mãe, professores, enfim, o que nós queremos, o que nós adultos queremos para essa infância, né? Nós queremos amar essas crianças, nós queremos amar os nossos filhos, os professores querem amar os seus alunos, né? Mas nós aqui no consultório, né, no atendimento, nós percebemos o quê? Né, Cleide? Sim. Nós percebemos a angústia, né? Muitas mães, muitos pais, também professores aqui no consultório, né? Nós nos deparamos muito choro, né? Muitos depressivos, né? Muitas vezes já indo para essa tentativa de suicídio, né? Nós questionamos mais aquela velha frase, né? Quem que você quer matar? Quer matar você ou você quer matar esse problema? Daí nós vamos esmiuçando aqui no consultório, na análise com essa pessoa, vamos perguntando, questionando, ouvindo, até que nós chegamos a um denominador comum, que é o quê? A realidade é, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Né? Então, nós estamos percebendo que muitas vezes, né, os pais, os professores, eles querem do fundo do coração deles, né, amar a infância, amar os seus filhos, mas aí está agora o nozinho, o X da questão. O que está por trás, o que está, né, envolvendo essa situação que não está fazendo com que aqui está à vontade, mas ela não chega ali à vontade, não está conseguindo. O que está nesse meio, no meio desse caminho? O que está acontecendo ali? Né? E aí nós vamos, né, na clínica, vamos ouvindo e vamos chegando a algumas situações, a algumas questões, que é aquilo que Freud, não é, descobriu, aquilo que ele compreendeu, né? Freud, que é o pai da psicanálise, né? Que é o quê? Que nós somos movidos por esses nossos conteúdos internos, nós somos movidos por esse nosso inconsciente. Aí nós podemos puxar, né, dentro dessa teia a importância,
né, desses pais, desses professores, buscar fazer uma terapia, buscar uma análise, buscar essa saúde mental. Por quê? Porque aí está a grande descoberta da psique dentro de Freud, né? Ele descobriu, ele trouxe para nós, para a humanidade, que nem tudo, né, que o homem não é senhor na sua própria casa, né? Quer dizer o quê? Que nem tudo nós conseguimos, na verdade, quase nada, dominar. Nós não somos movidos pelo nosso consciente. O que quer dizer que nós não somos movidos pelo nosso consciente? Que muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Por que que nós nos perdemos aí no meio do caminho? O que está acontecendo com esses pais? Por quê? A importância de fazer análise, a importância de buscar uma ajuda terapêutica. Por quê? Porque aqui no consultório nós auxiliamos esses pais, esses professores, enfim, também as crianças, também os adolescentes, os jovens, também idosos, né, a conseguir se ouvir, a conseguir identificar o que está acontecendo, o que está por trás dessa atitude, por que você não está conseguindo realizar aquilo que você acha certo, né? Qual é o seu desejo em cima de tudo isso, não é? Então, aí está a importância de buscar essa ajuda. Por quê? Porque se nós não buscarmos essa ajuda, primeiro nós temos que desmistificar, porque nós temos um grande mito aí ainda, né, que é o quê? Só busca um psicanalista ou só busca um psicólogo quem é doido. Né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque é onde, inclusive, os psicólogos, os nossos psicanalistas, nós também fazemos análise constantemente. Nós também temos o nosso analista, onde, né, todo mês nós estamos ali buscando para compreender essa nossa psique. É como limpar a casa, é como organizar a casa. Nós temos que organizar a nossa casa interior também, né? Então, aí está esse grande trabalho também, né, minucioso, de nós buscarmos isso. Por quê? Se nós não buscarmos nos conhecer, nós vamos ficar reféns, né? Vamos ficar como que reféns desses nossos conteúdos internos e vamos ter a vontade, né, de amar a nossa infância, de permitir acontecer a infância, mas muitas vezes nós não vamos conseguir chegar lá nesse lugar que nós almejamos. Então, aí está nós utilizarmos as ferramentas que estão aí à nossa disposição. Porque, como nós bem sabemos, não é? Que as correntes, muitas vezes, que nos prendem, né, elas são muito mais mentais do que físicas. Né? Como aquele desenho que a gente vê muitas vezes, aquela imagem, aquele elefante enorme, né? Preso por uma correntinha fininha ali. Né? Então, isso é muito mais psíquico, né, muito mais inconsciente algumas atitudes. Então, nós queremos agora também convidar o professor, o Dr. Zilmar, né, a estar comentando, né, explanando aqui para nós como que ocorre, como a professora Jaqueline nos disse, não é? Esse olhar para a infância conforme a cultura. Né? Como que está nessa nossa cultura hoje, na nossa atualidade, qual é a figura dos pais, qual que é o papel simbólico do pai, da mãe, como é que está sendo esse processo da implantação do que na psicanálise nós chamamos de a lei do pai. O que é essa lei do pai? Né? E como que está sendo esse papel simbólico hoje, nessa atualidade, do pai e da mãe? Então, já passo a palavra para o professor Dr. Zilmar. Boa noite. Eu estou me sentindo muito feliz antes de responder a sua pergunta, né? E por ter, assim, personalidades aqui nessa noite tão preciosas, né? Como a doutora Jaqueline, a professora doutora Ana Rene e o pessoal de Sinop. Olha, eu fui informado que nós já ultrapassamos as 1.500 pessoas assistindo a live. Olha que coisa boa. Live já passou de 1.500. Eu estou impressionado. Nós começamos com uma live com 5 pessoas, 10, e hoje já ultrapassamos 1.500. Então, eu me sinto honrado de ter aqui nessa noite pessoas que estão dando uma conotação tão preciosa a essa
a esse tema, que para mim é um tema de super importância. Eu tenho dedicado parte da minha vida a trabalhar com criança e adolescente no consultório. E o que acontece é que eu tenho uma visão de que o Freud, quando ele idealizou a psicanálise, ele estava olhando para a escola. Essa é uma ideia que está lá no fundo do meu coração. Eu não encontrei isso nas obras. Nunca encontrei isso para poder fundamentar. Mas é uma ideia que eu tenho no meu imaginário, é que Freud estava olhando para as obras, para as escolas, que Freud ele estava vendo a preocupação dos professores. E eu me lembro que, quando eu estava fazendo o meu curso de pedagogia, e eu fiz uma pesquisa e encontrei que lá na Irlanda, os educadores da Irlanda fizeram uma inovação. Talvez, doutora Jaqueline Pazucchi e a doutora também, Ana Rene, vocês podem levar e ajudar a gente a trabalhar isso, porque na Irlanda, há 15 anos atrás, os educadores fizeram uma inovação. Durante um semestre, eles trouxeram os pais para a escola. E as crianças estudavam num horário, e num horário separado vinham os pais. E aí eu fiquei interessante, porque eu falei, mas o que os pais vão fazer na escola? Eu conheço o projeto de amigos da escola, essas coisas todas. Não. Mas as escolas da Irlanda traziam os pais para ensinar os pais a serem pais. Olha, doutora Jaqueline, que tarefa fundamental. Eu senti que até fiquei mexido com a sua palavra, falando sobre a questão da subjetividade do ser criança, né? da questão cultural, e é tudo que a gente encontra na psicanálise. E aí eu descobri que uma educadora que tinha o conhecimento da psicanálise trouxe essa ideia. Foi uma ideia revolucionária. O meu sonho era poder fazer isso aqui no Brasil. Quem sabe, né? Nós vamos fazer um projeto piloto lá em Sinop ou no Sorriso lá, e durante 6 meses levar os pais para a escola para dar aos pais orientação de como é ser pai. O grande problema que eu tenho visto nesses meus quase 20 anos de consultório, atendendo criança e adolescente, e aí eu sempre uso nas aulas a frase daquele pedagogo, eu não sei se é alemão ou suíço, que diz que não existe crianças problemáticas, existe sim pais problemáticos. Aí os pais ficam muito tristes comigo, mas aí eu alivio a situação dos pais dizendo assim, os pais eles se tornam problemáticos porque eles não foram ensinados a serem pais. Eles não passaram por um processo de aprendizagem. E aí, me permita, doutora Jaqueline, dizer que na sua pesquisa, a senhora vai ver que hoje esse problema da criança não poder ser criança, não ter o espaço para ser criança, não se permitir a criança ser criança, vai aumentar. Sabe por quê? Porque nós vemos hoje, o grande problema que nós encontramos hoje é que os pais, muitas das vezes, as crianças, muitas das vezes, elas estão encontrando o terceiro, o quarto, ou já estão até no quinto, convivendo com o quinto pai adotivo, ou seja, aquele pai que é introjetado na família e que não tem nenhuma relação de pertencimento àquela família e que aí não consegue lidar com os conflitos daquela família, que são as famílias que são frutos de 3, 4, 5 casamentos.
Eu me preocupo. Outro dia atendi um menino e ele disse para mim, doutor, eu perguntei, e o seu pai? Ele falou, qual? Eu falei, qual? Ele falou, não, doutor, quais? Eu falei, quais? Ele disse, olha, desses últimos anos de vida, a minha mãe me apresentou a 4 pais. Nenhum deles ficaram. Né? Aí eu falei, tu é muito bravo, hein, menino? Botou para correr 4 pais? E ele falou, não, nenhum deles ficou, porque nenhum deles tiveram qualquer sentimento de amor por mim. E isso me preocupa muito, porque onde vai desembocar esse problema? É lá da escola. É lá da escola, e aí o professor, que tem a sua tarefa de educador, e aí ele não consegue desenvolver a sua tarefa de educador, e aí ele tem que se tornar um pai e uma mãe simbólico. Eu tenho visto isso muito nas escolas quando tenho andado. A psicanálise, ela traz um conceito muito importante sobre isso. Ela diz que o Dr. Winnicott, grande psicanalista, ele diz que quando nós nascemos numa independência absoluta. Chegamos nessa dependência absoluta e onde nós não conhecemos nada, onde não temos nenhuma experiência pregressa, e a única experiência pregressa são as nossas relações psíquicas com a figura da mãe que nos guardou durante 9 meses, e aí nós recebemos a primeira figura objetal. Essa primeira figura objetal é a mãe. É a mãe, e aí, no desenvolvimento da sua teoria, do amadurecimento, o Winnicott diz que essa mãe, ela é uma figura representativa. Mas essa mãe, ela precisa ser uma mulher suficientemente boa. O que é uma mulher suficientemente boa? A mulher suficientemente boa, ou a mãe dedicada comum para o Winnicott, é aquela mulher que tem o desejo de ser mãe, que deseja ser mãe, que se prepara para ser mãe, que vai construindo uma identidade maternal à medida que vai se relacionando com o bebê. E isso, dentro da teoria do amadurecimento de Winnicott, nós vemos que isso precisa ser construído. Essa mãe suficientemente boa, ela teve que passar por uma construção. Ela passou por uma infância, onde ela foi filha, aí onde ela assumiu a posição de filha. Depois, no decorrer da sociedade, ela se constituiu em mulher. Aí, quando ela se constitui, se torna mulher, ela deseja ser mãe. Aí ela vai... E aí o que me preocupa é que, da clínica, eu não sei a experiência dos meus colegas, mas a minha experiência na clínica é que eu tenho ouvido mulheres dizendo assim, esse filho veio por acidente, doutor, eu não quero ser mãe, eu não posso ser mãe, eu não me vejo como mãe. A função materna, ela está se tornando uma função... E aí eu vejo que, quando eu leio da revista super interessante, desses compêndios científicos também, e eu vejo de alguns escritores que essa função materna, ela está perdendo o valor e o significado desses tempos. Quando a gente encontra uma mulher maternal, aquela mulher que ela é a mulher dedicada comum, que ela é mãe como sacerdócio, a gente fica assustado e fica feliz da vida. Eu comemoro no meu consultório quando eu recebo uma mulher assim. Por que eu comemoro? Porque é peça rara. Agora, qual é a função dessa figura objetal mãe? Qual é a função da figura materna? Que a mãe pode ser, ela é uma figura representativa para a psicanálise.
Mas qual é a função dessa figura? A função dessa figura é trabalhar as emoções, é trabalhar os sentimentos da criança. O grande papel da mãe é ensinar o bebê a lidar com as diferenças que nós vivenciamos durante a nossa existência. A função da mãe é ensinar a criança a não ficar reclamando na rua quando perdeu alguma coisa, mas levantar e reconstruir a partir da sua experiência de perda. A função da mãe é ensinar a criança a se posicionar num mundo tão conturbado como uma pessoa equilibrada, feliz, e que as estruturas à nossa volta nos derrubam. A função materna ela é fundamental, ela está ligada, segundo Lacan, ela está ligada diretamente a esse estabelecimento do sujeito. Eu sou quem sou porque tive uma mãe. Aquela criança que veio do meu consultório, ela é quem ela é porque ela teve uma mãe. Uma mãe que aprendeu a lidar com ela, uma mãe que aprendeu a entender os seus choros, uma mãe que aprendeu que aprendeu a sua linguagem para poder facilitar a relação, uma mãe que foi cuidadora, mas aí um ponto que eu acho muito importante. Uma mãe que da dependência absoluta passa pela dependência relativa e entrega a criança ao mundo independente. O Winnicott diz que a mãe dedicada comum é aquela que pega o filho e, numa total dependência, trabalha essa relação, mas faz com que o filho seja independente, ou seja, ela dá ao filho todas as perspectivas de ir mundo afora, buscando cada vez mais o seu progresso, a sua felicidade. Eu tenho visto mães no consultório que seguram os seus filhos e que criam os seus filhos para si e não dão nenhuma perspectiva de independência aos filhos. A função materna ela é fundamental. Muitas das patologias que nós encontramos na psicopatologia psicanalítica são oriundas da deficiência dessa função materna. Mas aí a Cleide perguntou sobre a questão da função paterna. O pai também ele é um ser simbólico. O pai ele representa a lei. O pai é visto pela criança como o primeiro relacionamento social. O pai é a representação do outro, que vai gerar o comportamento da criança de entender que, além das suas vontades e desejos, existe um outro que a frustra por desejar, muitas vezes, a mesma coisa que ela deseja. Aí nós vemos problemas sociais terríveis dos conflitos das relações interpessoais pela ausência dessa figura paterna, a ausência de uma representatividade dessa figura paterna. O pai é ausente. Nós vemos que eu gostei da maneira como a doutora Jaqueline colocou a questão histórica, mas nós vemos que a mulher submissa do passado, essa mesma submissa do passado, ela se torna independente. Aí esse homem que era submisso, achava independente, hoje está confuso. E se a gente olhar para o contexto social, né, nós olhamos, vemos lá as palavras de Freud na cotidiana, e aí nós vemos que essa representação da figura paterna ela está decaída, falta autoridade, faltando a autoridade do pai, as instituições sociais
elas sofrem as consequências, a família anda com boleta, trazer a família para a escola é um problema, e eu creio que é um desafio, eu ainda não perdi o desejo de trazer essa família para a escola, para aprender a ser família, para aprender a representar os papéis dos seus filhos. E aí, nós vemos que hoje, mais do que nunca, o que o Lacan fala sobre a função paterna, ele diz, há uma necessidade forte de introjetar a lei do pai. O que é introjetar essa lei do pai? Introjetar essa lei do pai é mostrar que ainda é possível a família viver uma vida, ainda é possível a criança lidar com a criança com sabedoria e orientação, vendo cada fase da sua vida e mostrando os limites para as crianças. Gostei da fala da professora doutora Jaqueline Pazuco. Hoje, Cleide, depois eu quero o direito dela, quero convidar ela para ser professora do Minha Esperança, porque eu gostei da colocação né, e também gostei das duas, da Ana Rede também, porque é isso que a função paterna é o pai que autoriza. Tive uma cliente que tratei dela durante muitos anos e ela tinha um problema sério com relação à lei do pai. O problema dela com a função paterna era um problema muito sério. E aí ela peitou o pai e disse, vou estudar para mostrar ao safado do meu pai que eu vou conseguir o que ele não queria que eu conseguisse. E ela viveu, terminou o ensino médio, terminou a faculdade, fez a segunda faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, e quando ela terminou o doutorado, aí ela pegou, botou no envelope, levou para a sessão e disse, isso aqui é o último. E botou no endereço do envelope para o pai, dizendo assim, seu safado, você não me ajudou, mas eu cheguei aqui. Agora veja o desgaste que essa mulher teve. Veja os conflitos psíquicos que essa mulher passou. Simplesmente do pai. Como se não estivesse tão preocupado com a situação. Ela não aproveitou, ela fez mestrado em educação, que era o meu maior desejo. Quando eu fui fazer um psicanálise, eu queria fazer em educação também. Ela fez mestrado em educação, se formou em doutora em gestão da educação. Mas sabe o que ela aproveitou? Nada. Porque ela passou o tempo todo tentando se vingar do pai. Aí, para encerrar, eu quero dizer que a função paterna e materna ela é simbólica. Se o pai, aí a psicanálise ela faz essa, né? E hoje eu tenho visto aí, né? Essa representatividade. Se a mãe que é a mãe natural, ela não consegue ser uma mãe, a criança precisa de uma mãe simbólica, que seja uma mulher maternal. Esse é o requisito, mulher maternal. Pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser qualquer pessoa que seja maternal. Agora, o filho é que é o problema. A questão função paterna é que é o problema. O pai natural ele falhou. Quem é que vai ter autoridade? O avô. Depois do avô, o tio, depois do tio, o irmão mais velho, vai pela consanguinidade. Aí, eu não sei aí no Mato Grosso, mas aqui do Espírito Santo, nessa região sudeste, o que eu tenho visto é a quantidade de avós e avós que estão indo para a reunião da escola, que estão indo ver os netos na escola. E aí eu fico feliz da vida, porque esses indivíduos podem ser pais simbólicos e resgatar o que muitos pais naturais não estão fazendo. E eu quero fechar dizendo que
a função paterna e a função materna. Aí, veja, a mãe não pode lutar contra o pai, porque é ela que apresenta a função paterna. É ela que abre o espaço para que a lei do pai seja implementada na família. O pai tem que amar a esposa para que ele tenha credibilidade no exercício da função paterna. Então, a pergunta da Cleide foi que como é que ocorre esse processo da implantação da lei? É a mulher sendo feliz e amando a função de ser mãe. Sendo mãe de coração, mãe de vocação, né? Mãe com gosto e com prazer. Aí ela vai viabilizar ao pai ser o pai de autoridade, não autoritarismo. E hoje nós vemos aí até das famílias modernas que a contemporaneidade trouxe novas formas de família, e aí nós vemos que essas funções estão começando pouco a pouco a serem ocupadas. Mas ainda temos uma caminhada ainda pela frente, não é? Sim. E aí justamente, né, nós entramos junto nessa questão de uma pergunta, inclusive, que a Kênia, né? A Kênia fez aqui, né, agora, nesse momento, para nós. E quando, né? Que é o que nós vimos muito hoje. E quando os pais, isso que a Kênia disse, nem quando os pais satisfazem todos os desejos da criança, não é? Que é o que nós vimos muito hoje também no consultório, não é? Ai, mas eu faço tudo para o meu filho, mas eu dou tudo para ele, não falta nada para o meu filho, eu dou tudo para ele. E por que ele está tendo essa atitude? Por que ele está sendo assim? Aí que está o X da questão, não é? Se eu dou tudo para o meu filho, o que vai acontecer nesse X da questão? Nós, seres humanos, somos seres faltantes, né? Se nós dermos tudo para o nosso filho, né? E nessa angústia de dar tudo para o nosso filho, nós não vamos deixar esse nosso filho crescer. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos faltantes, nós somos seres incompletos por natureza, é a natureza humana isso. Então, se nós dermos tudo, você imagina, né? Nós estamos aqui sentados e os nossos pais nos dando tudo aqui, tudo que a gente precisa. Ah, eu quero algo, eu quero um chocolate, eu quero um sorvete, eu quero tal brinquedo, quero essa roupa. Ah, eu tô com sono, encosto do... Tudo. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar inerte. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou ficar parado aqui, eu não vou nem me mover, eu não vou nem sair do lugar, porque eu tenho tudo que eu preciso. Então, aí que está o X da questão, porque nós precisamos desejar. Porque o desejo, ele é o motor. O desejo, ele é o motor que nos faz se movimentar. O desejo, ele é o motor da vida psíquica. É o desejo. Então, se nós dermos tudo, o filho nem abre a boca, o pai já está lhe dando para ele, já está dando todos os brinquedos que passa na TV, os pais vão lá e dão tudo, toda a roupa mais linda, todos os salgadinhos, tudo o pai dá para o filho. Ele está impedindo essa criança de desejar algo. Ele está impedindo essa criança de criar algo. Né? Aí que está algo muito importante. Por quê? Porque nós precisamos criar, nós precisamos inventar desde a infância. Porque o que ocorre? Se nossos pais nos derem tudo, nós não vamos desejar nada. Por quê? Vamos imaginar, nós somos feitos de processos, nós seres humanos, não é? Nós somos seres feitos de processo aonde? Nós estamos ali, não caminhamos. E por que nós temos o desejo, exemplo, de caminhar? Porque nós vimos os pais, os adultos aqui ao nosso redor caminhando, então eu sinto aquele desejo de também caminhar. Então eu começo a treinar para caminhar. Agora,
Se não, se eu já sei caminhar, eu vou querer aprender algo que eu já sei? Não, não vou, porque eu já sei. Então, é muito importante nós permitirmos, como o professor Zilmar estava dizendo agora, né, essa parte de nos frustrar. É importante nós permitirmos também os nossos filhos de passar por essa experiência da frustração. Porque nós também temos duas faltas. Nós temos a falta, o faltar positivo, vamos dizer assim, mas tem faltar positivo, e nós temos também o faltar negativo, a falta negativa e a falta positiva, vamos dizer assim, o faltar no sentido de que não dá tudo para o seu filho, deixe ele desejar algo. Então, essa falta é boa, deixe ele querer, deixe ele desejar, deixe ele ir atrás, deixe ele lutar para o que ele quer. É positivo. E nós temos aquele faltar negativo, né? Que é o quê? Aquilo, não, é aquela mãe daí seca, não vou dar nada para meu filho, deixe que ele se vire em tudo. Não, também não dá. Né? Nós temos que encontrar esse equilíbrio também, não é? Não é nem de mais e nem de menos. Nós temos que encontrar este equilíbrio, né, nas relações entre pais e filhos, né? Porque dentro dessa relação, né, desse equilíbrio entre pais e filhos, é o que nós vamos permitindo os nossos filhos de buscar o que eles desejam, né? O que eles desejam no seu dia a dia. É assim que eles vão dizer, eles vão querer, é isso que vai impulsionar. Essa falta é o que é o motorzinho que impulsiona a criança a criar, a inventar, a desejar algo, a desejar caminhar, a desejar aprender a falar, né? Então, tudo isso está muito, né, dentro dessa rede, né, do que nós estamos vivendo nesse mês também do Setembro Amarelo, né, que é essa questão também da depressão. Por quê? Mas o que tem a ver? A depressão com o desejar, o que tem a ver aí? Tem muito a ver. Por quê? Quando nós entramos dentro de um processo depressivo, né, uma das âncoras ali dentro desse processo depressivo que vai nos auxiliar a sair, a caminhar, encontrar uma luz dentro dessa caverna escura que a pessoa se encontra, é os mecanismos dela lá da infância, que ela aprendeu, né, lá na infância dela, a criar, a inventar. Por quê? Porque se na minha infância me é permitido, né, vem aquilo que a professora doutora Jaqueline disse, né, nós estamos permitindo as nossas crianças a vivenciarem a sua infância? Se na minha infância me é permitido criar, inventar brinquedo, eu ofereço para os meus filhos, né, como era antigamente, né? Se eu ofereço para os meus filhos, nossa, essa caixinha de leite, essa tampinha, esse rolinho aqui, enfim, materiais até mesmo recicláveis. Né? Quem não tem material reciclável na sua casa hoje em dia, todo mundo tem, a maioria tem, né? Algo, uma folhinha, um galinho, uma pedrinha, tudo. Se eu permito a criança olhar para essa natureza, olhar para esse objeto e criar algo, criar um brinquedo em cima daquilo ali, eu estou simplesmente como mãe, como pai, como vó, enfim, como cuidadora daquela criança, eu estou simplesmente estimulando ela a quando ela ficar adulta, ela ser um adulto empreendedor. Ela ser um adulto que vai inventar, que vai ressignificar situações. Isso é para que ser um adulto que desenvolva problemas cotidianos. Isso é, se isso me foi permitido na minha infância, quando estou, vamos dizer assim, adulto e devido a várias situações, enfim, eu caio num processo depressivo, eu preciso dessas ferramentas que me foi permitido ter lá na minha infância de criar, de inventar, para hoje eu criar umas resoluções de como eu sair desse problema. Eu tenho que reinventar situações para sair desse meu problema agora da depressão. Eu preciso reinventar, eu preciso ressignificar. E aí? Se na minha infância me foi dado tudo, todos os brinquedos que eu tinha era brinquedo pronto, eu não inventava nada, e aí eu atrofiei. E agora eu estou num processo depressivo, como que eu vou sair desse processo depressivo?
né? E aí também entra essa luta, a questão das tecnologias que estão aí, né, com uma gama de criatividade, né, que tem o seu benefício, claro, mas também que necessita o quê? Levar, né, essa criança a criar, né, para o quê? Porque essa criança, né, esse adulto hoje ferido, ele reflete essa criança que estava ali na inércia, né, que não foi criado espaço para que ele pudesse desenvolver isso. E hoje na vida adulta, né, como que ele se vê? Porque eu dei tudo para ele, né, esse tudo limitado, né, de acordo com os conteúdos internos, né, como vocês, né, estão colocando aqui, né, os internautas. Então é bem isso, né? Então é nessa linha, né? Nós precisamos o quê com as nossas crianças? Né? Levarem ele até essa experiência do criar, para que eles depois eles consigam ter o quê? Saídas criativas, né? Eles sejam pessoas empreendedoras. E como, né, e como que está isso nesse contexto hoje do colégio? Né? Porque a criança ela fica ali nesse colégio, né, muito tempo também nessa situação ali escolar, né? Como que esse professor também está lidando? Ele está dando tudo pronto para sua criança? Chega ali, dá o livro, a cartilha, aquela folha impressa, ó, preenche isso aqui. Ou esse professor, ele está permitindo situações, levando essa criança lá no pátio, levando essa criança ali, a colar, ensinando essa criança a olhar ao seu redor e reinventar e criar. Né? Como que estão essas relações hoje? Então, já passo a pergunta novamente, não é, para a Ana Rene, né? Como que está, Ana Rene? Como você está percebendo essa situação dos professores aí em Sorriso, né? Você que trabalha com essa formação dos professores em Sorriso, você percebe que está tendo, né, esses momentos onde os professores estão instigando a criança a criar, ou está sendo mais essa outra questão de entregar tudo pronto? Como que está ali? Bom, eu sou completamente apaixonada pelos profissionais da educação, porque eles em todos os momentos se reinventam, isso desde o surgimento das sociedades mais complexas, né? Lá quando se dava na educação familiar. O professor ele sempre está se reinventando, eles se especializam, eles vão em busca, eles estudam, eles têm bases, né, para fazer excelentes trabalhos. E eu vejo um novo tempo da educação, onde abre muitas reflexões. Nós temos documentos que nos regem como a base nacional como curricular, onde ela traz todo o aparato necessário para os professores desenvolver esse trabalho. E tudo isso está sendo desenvolvido, e eu vejo assim e falo com uma grande animação, eu tenho um prazer de falar isso, que está acontecendo. Os professores eles estão se reinventando, recebendo nossas crianças de todos esses espaços, porém com olhares muito peculiares a cada situação. Eles transportam toda a sua docilidade, suas capacidades para desempenhar essas crianças e desenvolver as habilidades dessas crianças. Eu vejo, assim, professores que desenvolvem atividades que eu falo, nossa, numa integralidade, pensando exatamente naquela criança, como vai potencializar ela. Eu sou uma grande defensora, eu vejo essas singularidades em cada atividade que o professor desenvolve com as crianças. Antes dessa etapa que nós precisamos ficar em casa, eu via os espaços escolares, aquela alegria e aquela busca de desenvolver situações novas, de promover as crianças, de realizar atividades diferentes, as buscas são muito grandes. Eu vejo, assim, os profissionais cada vez mais ativos. E agora que estamos em tempos de aula remota, eu estou vendo muito mais ainda. Os professores estão se reinventando para olhar tudo isso. Então, eu vejo etapas. Se a gente for estudar ao longo da história, a gente vê toda essa mudança do profissional, né, em relação ao olhar para a criança.
e as nossas crianças, em sua maioria, está sendo visto. Eu sei que tem um grupo que a gente realmente sabe toda essa situação em sua volta, essa realidade, mas eu falo aqui do contexto que eu estou inserida aqui em Sorriso, e eu vejo o trabalho, o significado que tem, o desenvolvimento das crianças. Eu digo assim que a cada encontro que acontece lá no Centro de Formações, a cada atividade pensada pelo aquele grupo de profissionais, eu fico emocionada. Por quê? Porque traz ali suas características e traz as realidades dos contextos das crianças, o que fazer, trabalhar essas emoções, orientar essas crianças, os profissionais estão dando o seu máximo para desenvolver esse equilíbrio, onde muitas vezes eles não têm nos seus laços familiares, nos seus espaços, eles encontram na escola. Então, assim, ó, de coração nessa live, eu agradeço muito os profissionais, porque realmente eles estão incrivelmente desempenhando um papel fundamental, que é fazer com que as crianças desenvolvam habilidades, se potencializem, tenham vidas ativas, singulares e que, assim, socialmente tragam excelentes frutos e que seus meios de convivência sejam cada vez melhores e mais brandos. Como que a senhora tem percebido essas infâncias, né, essa vivência dessas infâncias nos meios urbanos, e qual que é a importância, né, desse incentivar a infância, desse permitir a infância? Como que você está enxergando qual o espaço que esse meio urbano ele está permitindo para que as crianças vivenciem as suas infâncias? Pois é, teria muitas coisas que a gente gostaria de comentar, inclusive, em relação ao que foi colocado, enfim, mas acho que a intenção da live é mais fazer provocações nas questões do que a gente dar respostas prontas, né, e formatadas, ao contrário, acho que é um papel aqui bastante importante a gente, quando traz uma linha do tempo, né, onde situa a sociedade, os contextos e as pessoas, né, dizer que, tanto no meio urbano quanto rural, como nas comunidades indígenas ou remanescentes de quilombolas, né, nós vamos ter crianças em famílias, vivendo em comunidade, né, vivendo em sociedade, e que, quando elas vão para os espaços coletivos escolares, elas ganham realmente um novo estatuto, né, da posição de filhos e filhas, elas passam a escola, né, ser um espaço bastante significativo, importante, na constituição desse ser humano, né, com idades aí variadas, onde ela vai encontrar e se desafiar. E o processo de desenvolvimento infantil, ele requer adultos saudáveis, né? Não só psiquicamente, como em todos os sentidos. E essa pandemia, ela vem mostrar para nós que a gente vive várias crises dentro da própria crise, né? Uma crise planetária que nos coloca aí para o que é que a gente está fazendo com esse planeta, com a nossa vida, com a vida individual e com a vida coletiva. A gente aprendeu a viver um modo generoso também em relação aos outros, né? Talvez mais preocupados eticamente em não pegar a doença, não transmitir a doença quando isso, por um acaso, acontece, né? E aí, esse tempo em que nós estamos com as crianças em casa, aquelas famílias que podem estar em casa, né, elas têm vivido um desafio imenso, no sentido de que como provocar
o desenvolvimento dessas crianças para que elas vivam ricamente a sua infância. E aí também é uma oportunidade bastante interessante da gente socializar o que é que nós aprendemos e o que a nossa criança gostava, né? Coisa que, pela correria do dia a dia e tal, muitas vezes, né, a gente não tem tempo de fazer isso. Então, são modos, eu concordo com a Ana, realmente, assim, os profissionais da educação têm feito uma reinvenção da vida, das relações, das escolas, do próprio conhecimento. E, por outro lado, a própria sociedade, todos nós, a gente coloca uma lupa nos problemas que já existiam, né? E esses problemas, eles se tornam até maiores, porque a gente aí vê, né, a condição, por exemplo, quando a gente tem mulher, mais de 60% das nossas famílias brasileiras são mantidas por mulheres, e mulheres que precisam trabalhar, mulheres que estão vulneráveis, muitas vezes com o cuidado dos seus filhos. E aí, o fato teve um dos comentários aqui também que eu vi, né, e que já tinha me chamado a atenção antes, assim, a gente precisa cuidar com o machismo que está, né, nas relações culturais ao longo da história, que não é vencido, né, a violência doméstica, ela ampliou e muito, ela se fortaleceu no período da pandemia, o índice de suicídios e o índice de feminicídios também aumentou, o aumento da criança em situação de vulnerabilidade, com essa situação de trabalho infantil, de abandono, e assim, o abandono dos pais, né, não é só o pai que abandona o filho, ele também abandona essa mulher, ele também abandona um contrato de fidelidade, de companheirismo, de amizade, de amor. E então não dá para a gente ouvir uma situação, por exemplo, uma mãe que coloca não sei quantos pais e apresenta. E esse pai que apresenta não sei quantas mães é muito mais grave, inclusive uma situação que, na verdade, todas elas não são saudáveis. Agora, não dá para imaginar o reino da harmonia com humanos. Nós, seres humanos, somos seres de conflito que precisamos, sim, aprender a lidar com os nossos conflitos, né? Atualizar as nossas relações e ressignificar. A gente tem essa capacidade desde que a gente nasce até, sei lá, se depois da morte a gente não sabe explicar, eu pelo menos não. Mas nós estamos aqui nesse mundo escola para aprender como? Nas relações. Só é possível a gente aprender a se relacionar se nós nos abrirmos às relações e na dignidade de sermos homens e mulheres, na responsabilidade humana quando nós trazemos ao mundo nossos filhos. É importante que a gente, quando uma mãe tem a capacidade de dizer que ela não estava preparada, ela já rompeu muitas barreiras internas, para ela ter essa coragem, que é uma ação que vem do coração. Mas a sociedade e o machismo aprendeu a massacrar muito mais as mulheres, porque há um olhar discriminador à mulher que cria seus filhos dignamente sozinha, né? Há um olhar discriminador, inclusive nos próprios processos de justiça, né? Que nem sempre andam a contento, porque são mulheres e são consideradas frágeis. Olha a maneira como as mulheres são acolhidas em boa parte das delegacias quando elas precisam fazer um depoimento, né? Existem vários trabalhos, inclusive nesse aspecto da humanização desses espaços de acolhida às dores, que são dores femininas, são dores das mães, que batem nas portas do poder público, aonde?
na escola, na delegacia, né, lá na prefeitura, lá na Secretaria de Ação Social, né, muitas vezes nos consultórios psicológicos, né, enfim. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso? Se na minha cabeça de quem acolhe essa dor, esse coração que está sofrido, na minha cabeça, eu atualizo toda uma representação social que me ensinou que mulher é um ser inferior, que a criança não tem querer e não tem lugar, então eu coloco e dou um sentido a algumas palavras, a algumas narrativas, olhares, coisas malditas, coisas não ditas, que marcam e celebram a partir daí relações de muita e extrema violência. Então, nós não podemos esperar de uma sociedade que não acolhe espaços específicos para a vivência das infâncias. O que é o ser criança? É aquele ser de pouca idade. O que é viver a infância? É viver o gozo da sua liberdade, né? A possibilidade da imaginação, da criação, da construção e socialização das suas relações, que, se ela for violenta, a criança aprende a violência. Se a gente não tem um filtro em relação ao que passa na mídia, na televisão, nós também temos grandes desserviços ali, porque as pessoas não têm tido muito respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando, em horários quaisquer, reproduzem novelas, colocam desenhos que são super violentos, e há um projeto contrário a uma infância plena, digna, ética, humana. E aí, nós não vamos poder esperar outra coisa, não ser um muro bem alto, né? Quem são as pessoas que estão morando em abrigos, né? Quem são as crianças que estão sendo abandonadas, né? Quem são as crianças e, em consequência, suas mães, né? Geralmente é uma relação muito ligada à mãe e à criança, que tem a sua grande tarefa, né? De socializar nesse mundo uma condição humana que perpassa as nossas relações, né, que poderiam ser respeitando o direito da criança de provisão, de previsão e de participação. Então, se a gente tirar a ilusão da nossa cabeça, tirar essa névoa daquilo que a narrativa ou o discurso social colocou como um lugar da mulher, ou a família, né, perfeitinha, que ela não existe, ela nunca existiu. Se existiu, foi num período curto da história, com uma determinada moral, e que ela não foi um projeto cristão que deu certo, né? Porque mesmo em famílias que existem, que tem o pai, que tem a mãe, que tem seus filhinhos, mesmo nessa aí, as crianças estão tendo abuso do próprio pai, de um tio. Então, ela não é super protegida nunca, né? Vale aqui a gente dizer também, existem muitos homens que são maravilhosas mães, que também assumiram a condição de educar e cuidar os seus filhos, né? Ou são excelentes pais com um aspecto aí, no sentido da figura psicológica, que conseguem, né, fazer, estando com a mãe dos filhos ou não estando, serem excelentes pais. Por quê? Porque há uma relação aí, a mãe e o pai, que conseguem ter um nível X de diálogo, isso não é para qualquer um, né? Não é fácil, qualquer um, bem, entre aspas, não é uma tarefa fácil, porque nem todos nós aprendemos o exercício do diálogo, e que realmente
eu aceitar que a minha filha, o meu filho, ele é um projeto de vida do pai e da mãe, e os dois têm a mesma responsabilidade, isso é muito raro, mais ainda, né, de acontecer, estando casados ou estando separados. O fato é que não existem ex-filhos. E o fato é que há pesquisas que mostram que existe cor, né, e existe classe social para as crianças que não têm nome do pai na certidão de nascimento. Então, há pesquisas que mostram isso também, né? Então, para mim, né, fechar aqui, a condição de vida de uma mãe bem resolvida, como o professor trouxe, uma mulher que é feliz e satisfeita, né, em relação à sua pessoa, à dignidade da sua vida, independente das condições que ela tem, né, materiais, se ela tiver boas condições emocionais, ela muito provavelmente ela consegue galgar, né, espaços, e elas, né, a gente tem milhares de histórias aí, inclusive as nossas, para colocar isso como até testemunho. Mas, se nós, como sociedade, não aprendermos a acolher a infância das crianças, a novidade que elas trazem ao mundo, as interrogações que elas fazem, como interrogações importantes daquilo que elas querem aprender, e nós, adultos, não nos colocarmos à altura dos olhos das crianças para realmente entender a essência do ser que está ali, porque se eu me coloco à altura da criança e olho nos olhos dela, eu passo uma alma humana olhando a outra alma humana, e a gente se coloca numa interconexão, onde o diálogo se abre pela possibilidade amorosa de eu dizer sim e de eu dizer não. Um sim dito com amor é tão importante quanto o não dito com amor. O que não pode é a criança entender o não com a raiva, o sim com uma raiva também, né? Então, que sentimentos estão por trás, ou pela, né, o que vem na nossa consciência quando a gente passa, muitas vezes, sem uma consciência do processo educacional que nós realmente desejamos para os nossos filhos, né? Então, mais do que colocar na família, aí no Brasil nós temos milhares de experiências, né, relativas a essa ação, até porque a educação infantil, durante muitos anos, ela fez essa tentativa, professor, de criar até revistas, de ensinar as mães e os pais como é que educava seus filhos e tal, e não é bem assim. Nós, na escola, complementamos a ação da família, e a família estruturada pode ser apenas de uma mãe com filho, do pai com o filho, o que causa, né, eu acho que essa é uma intenção da sua fala até o final, se eu entendi bem, é chegarmos a uma estrutura emocional nas relações das pessoas que vêm ao mundo absolutamente sozinhas e, portanto, dependentes totalmente dos outros, né, mas volta para o outro, né, plano, também totalmente sozinha. O que a gente faz nesse intervalo é realmente aprendermos a viver. E essa é a tarefa mais importante que a gente precisa aprender e ensinar aos nossos filhos, na minha humilde maneira, né, de perceber e de contribuir aqui. Então, é isso, né, meu muito obrigada, espero e me coloco, né, à disposição para os questionamentos que vocês tiverem. Realmente, a gente queria continuar, tem muito tempo, né? E a sua fala corroborou com aquilo que eu não penso em chegar na escola e ensinar a família modelo, que não existe família modelo. Nós hoje temos formas de família. Hoje a família é duas mulheres, elas podem muito bem ser capazes de criar um filho. E a família tradicional,
como a senhora disse, e que é o que eu ensino para os meus alunos, a família tradicional ela foi uma farsa. Ela viveu atrás dos panos e ela serviu durante um período. Hoje não existe mais um lugar para essa família tradicional, que hoje a família ela é formada por isso que a beleza do tema, e que com a pergunta que a Tayane fez, é a questão do simbolismo. A função materna e a função paterna são simbólicos. Quando eu me referi àquela mulher que disse que ela não desejava ser mãe, e até que o problema é que temos pouco tempo, mas a minha fala para aquela mulher foi que ela não tinha obrigatoriedade de ser mãe, mas ela aprendeu com a família de origem que a mulher nasceu para ser mãe. Entendemos hoje que existem muitas mulheres que não nasceram para a maternidade, que nasceram sim para serem executivas, para serem mulheres brilhantes, para serem mulheres até modelos para a sociedade. Mas como existem muitos pais que também não nasceram para ser pai. Mas a minha fala daquela mulher que ela dizia que não queria ser mãe, mas já estava no 8º filho. Então eu disse para ela, se você se permita deixar de procriar para poder ser aquilo que a sua essência pede de você. E eu tenho visto, né, durante muitos anos, nós vivemos num contexto em que o laço social obrigava as pessoas a se casarem. É a questão do casamento, não é? O casamento não é uma obrigação e nem é o dom, o objetivo final de todos. As pessoas, hoje nós estamos vivendo num contexto em que, e aí quando eu penso de que a escola poderia contribuir elevando a família, elevando essa nova família, mas para isso a escola teria que se reestruturar, nós teríamos que vencer muitos dos paradigmas que nós temos, e não a escola, mas a sociedade tem muitos paradigmas, não é? E quem sabe a contribuição, eu até creio que após essa pandemia, muita coisa vai ser feita em prol disso, de que haja um renovo e que as pessoas possam ver a nova família, a nova sociedade, né, que nós estamos vivendo. Né? Então eu agradeço muito, é a pena que o tempo já está chegando ao final, não é? Nós já passamos de 1h30, que é o tempo da live, e que ainda está segurando lá um pouco. E aí nós agradecemos, né? Agradecemos a doutora que nos abrilhantou, doutora Jaqueline Pazucchi, que a sua fala foi realmente muito preciosa, a doutora Ana Rene Gonçalves também, que trouxe uma grande contribuição, a Tayane e a Cleide, que abrilhantaram nesse programa, né? Nós vamos já esperando já o próximo, já estamos ansiosos para que na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos estar aqui, né? Na terça-feira vamos falar sobre a expressão artística como acesso ao inconsciente. Olha aí, vamos convidar os artistas, né? E eu queria que, para finalizar, deixar com todo mundo o pensamento que as palavras de hoje possam ecoar como reflexão da sua mente, do seu coração. Família, escola, e esse contexto, educadores, profissionais da saúde mental, todos juntos para um novo tempo em que a família volta a ser, passa a ser realmente um ponto de referência para as novas mentalidades. Muito obrigado, queridas, muito obrigado, cada um ouvinte, e que divulguem. Olha, hoje nós já ultrapassamos a casa dos 1.500 pessoas, né? Era o alvo. Então, parabéns à equipe que conseguiu alcançar a casa dos 1.500 assistentes, né, da nossa live.
Abraço. É isso mesmo. Uhum. Um abraço, muito obrigada. Obrigada, Ana Rene, obrigada, professora Jaqueline, obrigado, Minha Esperança, no professor Gilmar. Né? Muito obrigada pelo sim de vocês. Obrigada a você que está em casa também por ter, né, assistido, né, estando aqui conosco nessa live. Até uma próxima.